Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas são novas ou se renovam a cada manhã. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia comigo, Números capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21. Glória a Deus. Enquanto você encontra, eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor, poder servir ao coração de vocês com a palavra do Senhor. Isso para mim é muito gratificante. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Juscelino, que Deus continue abençoando a sua vida, e o departamento de jovem, pessoa do Lucas que me fez o convite, que Deus continue abençoando a vida de todos em nome de Jesus. Quem encontrou Números capítulo 21, a partir do versículo 4, diga amém. Diz assim, Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fartio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, que Deus os abençoe. Amados irmãos, esse texto que ora nós acabamos de ler fala acerca de uma caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida. E esse relato que nós acabamos de ler fala já do final da caminhada desse povo, no final do deserto, para entrar na terra de Canaã. Esse povo, para chegar até a terra de Canaã, eles vão passar por alguns obstáculos. O contexto desse texto fala-nos que o povo está ansioso para chegar, só que existem outras nações que eles precisavam passar por elas para chegar até a terra, como por exemplo o povo de Edom. O povo de Edom é chamado aqui no texto de irmão dos israelitas, porque eles descendiam de Esaú. E logo Moisés,
envia alguns mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos passar pela terra de vocês, porque esse caminho pela terra de vocês é um caminho mais curto, mais perto, para onde nós estamos indo. E o rei de Edom resistiu e não permitiu que eles passassem, ainda que Moisés argumentasse dizendo: olha, nós não vamos destruir as plantações de vocês, e nem tampouco vamos beber a água dos poços de vocês. Nós só queremos passar por este caminho. E a Bíblia diz que eles mandaram avisar a Moisés que se eles passassem, eles iam puxar a espada para o povo de Israel. E quando a Bíblia diz que eles vão partir para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que é um caminho mais longo, e o texto diz que é nesse caminho mais longo, distante, que o povo ficou impaciente, que o povo se angustiou, e a Bíblia diz que eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo aquela mesma palavra que se repete por muitas vezes no Pentateuco, aquela lamentação, aquela murmuração, dizendo: por que nos fizeste subir da terra do Egito para morrer neste deserto? Aqui neste deserto não tem pão nem água, e a nossa alma tem fartio desse pão vil. A impaciência desse povo, a angústia desse povo revela a sua ingratidão no seu coração, pelo fato deles agora desprezar o maná que Deus havia providenciado no período de 40 anos que havia sustentado o povo. Este maná que Deus havia providenciado para o povo, quando o povo clamou por comida, e eles faziam bolo, porque a Bíblia diz que era doce, e esse maná vinha sustentando esse povo nesse período de 40 anos. Só que algo mudou. Esse pão que já foi bom, esse pão que já sustentou, agora eles dizem que é um pão vil, um pão imprestável, sem utilidade, sem gosto, sem sabor. E eu me pego pensando acerca dessa ingratidão desse povo, em desprezar algo que sustentou eles num período de 40 anos no deserto. Perceba o grau da ingratidão desse povo em desprezar esse pão. E esse pão era um pão que apontava para a pessoa de Cristo. É mais ou menos assim, um exemplo básico é de um crente aqui no nosso meio, que num período de 10 anos ou 15 anos, sendo sustentado pelo ensino do pastor Juscelino, chegar um dia e dizer: estou abusado das mensagens desse pastor. As mensagens dele são vil, imprestável. É mais ou menos assim. Esse é o grau da ingratidão. Desprezar aquilo que sempre me sustentou, que sempre me deu vida, que sempre me fez caminhar. Não é o pão que passou a ser imprestável, é o paladar do povo que mudou. Que a tendência de pessoas que se acostumam com o sagrado é desprezar o sagrado, é não ver mais valor naquilo que sempre me abençoou, que sempre me sustentou. O paladar espiritual muda.
E esse pão agora já não presta mais. É vil. E pelo menos 2 vezes, quando o povo murmura dessa mesma forma, Deus providencia comida e Deus providencia bebida para o povo. Quando o povo clamou, quando o povo murmurou, dizendo outras vezes: por que nos fizesse subir do Egito para morrer nesse deserto, que não tem pão nem água, nós estamos com fome, nós estamos com sede. A Bíblia diz que Deus providenciou comida, cordonizes, água jorrada da rocha. Só que dessa vez Deus está tão cheio desse povo, Deus não providencia nem uma outra comida e nem também água para esse povo. O texto diz que Deus manda entre o povo serpentes ardentes. E essas serpentes picaram o povo e morreu muita gente em Israel. O que me chama a atenção é que eles sempre caminharam no meio de serpentes. Deuteronômio capítulo 8, versículo 8, a Bíblia diz que aquele grande e terrível deserto de serpente e de escorpiões, em que eles caminharam, e que Deus o guardou. Então esse deserto aqui sempre teve serpentes ardentes, escorpião. Mas Deus sempre tinha guardado o povo dessas serpentes. Mas agora, pelo fato do povo murmurar, encher tanto Deus, pecar tanto contra Deus, Deus enviou essas serpentes para picar o povo. E a Bíblia diz que morreu muita gente envenenado com o veneno dessas serpentes. Quando o versículo 7 diz que o povo veio até Moisés, ou outra expressão diz que o povo correu até Moisés e disse: Moisés, havemos pecado, porquanto nós temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Pelo menos há uma coisa boa aqui, que é o fato do povo confessar que havia pecado. Eu digo bom porque pior do que pecar é não ter consciência do pecado. Só que outra coisa me chama a atenção nesse versículo 7, que é o pedido do povo a Moisés, dizendo: ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Por que me chama a atenção? Porque esse pedido aqui, ele é muito semelhante a um pedido de Faraó. Em Êxodo capítulo de número 8, quando Deus enviou a praga das rãs, Faraó chega até Moisés e diz: Moisés, roga ao Senhor que tire de nós essas rãs, e amanhã eu vou liberar o povo para que o povo parta. Então é a mesma expressão, é a mesma palavra, tire de nós. Aqui é tire de nós as serpentes, lá é tire de nós as rãs. E lá em Êxodo capítulo 8, quando Deus tira as rãs, a Bíblia diz: e veio Faraó que havia descanso, endureceu o coração e não deixou o povo partir. O pedido aqui é semelhante, é tire de nós essas serpentes. Em outras palavras, ele estava querendo um alívio. Eles queriam descanso,
essas serpentes incomodando, mordendo, matando gente. Em outras palavras, ele estava dizendo: Moisés, rogue ao Senhor que tire essas serpentes de nós, para que nós podemos ter um alívio. Mas Deus ouve a oração de Moisés, mas não responde ao pedido do povo. Pelo contrário, a Bíblia diz: e diz o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, uma réplica. Essas serpentes que estão mordendo o povo, Moisés, tu vai fundir em bronze uma serpente semelhante a essa, e vai colocar numa haste, e vai erguer ela nessa haste, no arraial, para que todo aquele que tenha sido picado pelas serpentes ardentes, ao olhar para essa serpente de bronze, passa a viver. Aleluia, aleluia. Eles queriam alívio, Deus vai providenciar a cura. Eles queriam alívio, Deus vai providenciar a transformação de vida. Aleluia, porque Deus sabia que se tirasse as serpentes, eles voltavam a murmurar, a pecar contra Deus, até pior do que eles haviam pecado. Então Deus diz assim: eu não vou tirar essas serpentes, porque eu conheço o coração de vocês, que são duros, igual o coração de Faraó. Eu vou providenciar algo melhor, eu vou providenciar cura. Aleluia. Porque vocês não estão precisando de alívio, vocês estão precisando de cura, de algo duradouro. Aleluia. De algo que transforma, que muda e que restaura vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse o Senhor a Moisés: faz. E Moisés fez. Moisés coloca essa serpente numa haste alta. E a pessoa que havia sido picado olhava, passava a viver. Só que tem uma coisa: é que essa serpente de metal, de bronze, que foi levantada em uma haste, ela não garante proteção contra a mordida das serpentes ardentes. Serpente de metal, eu repito, ela não garante proteção contra as mordidas das serpentes ardentes. Essa serpente que foi levantada no deserto de bronze, ela garante tratamento. Deus dizendo para o povo: eu não vou proteger vocês das mordidas das serpentes. É Deus dizendo: as serpentes vão continuar picando, mordendo vocês. Vocês vão continuar sendo envenenados, mordidos pelas serpentes. Mas tem uma coisa: todas as vezes que vocês forem mordidos pela serpente, todas as vezes que vocês estiverem envenenados, todas as vezes que vocês estiverem à beira da morte, todas as vezes que vocês estiverem morrendo por causa do veneno da serpente, vocês podem erguer os seus olhos e olhar para a serpente de bronze, e vocês serão curados, e vocês terão vida. Glória. Porque Deus, porque Jesus, Ele venceu o pecado, o poder do pecado, mas Ele não aboliu o pecado. Ele continua
no nosso meio. Aleluia. Mas Deus providenciou, aleluia, restauração. Ele providenciou graça, transformação, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Capítulo 3 de João, quando Jesus está explicando para Nicodemos acerca do novo nascimento, com o que era o novo nascimento. Aleluia. Sabe o que Jesus vai falar para Nicodemos? Nicodemos, o novo nascimento é mais ou menos assim: como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, 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 vida eterna. Aleluia, aleluia, vida eterna, aleluia. Se a gente perguntasse para aquele povo que havia sido picado, que estava à beira da morte, se a gente perguntasse para eles qual é a sensação de estar picado à beira da morte, e a gente olhar para a serpente de bronze, sabe o que eles iriam nos responder? A sensação é de nascer de novo. Aleluia. A sensação é de nascer de novo. Aleluia. A sensação é de nascer de novo, de ter nova vida, de ter nova vida, porque da cruz de Jesus flui vida, da cruz de Jesus flui restauração, da cruz de Jesus ela flui vida, vida. É que tinha cura na serpente de bronze, que a graça de Deus operava por trás daquela serpente de bronze que apontava para a pessoa de Cristo Jesus. E tinha que ser uma serpente semelhante, uma réplica, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, que ele não conheceu o pecado, quem? Jesus, mas ele se fez pecado por nós, para que nós fosse feito justiça de Deus. Deus providenciou. Quem estava picado, mordido, envenenado. Algumas traduções dizem assim: a pessoa tinha que mirar, fixar o olho. Serpente de bronze. Que a vida que Deus tem para a gente, ela é adquirida através de olhar e crer que Jesus morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados. É olhar para Jesus. Os coaches de hoje em dia dizem assim: olhe para dentro de você, porque dentro de você há um poder enorme, há um poder de um leão. Eu nunca vi esse poder de leão dentro de mim. Eu caço esse leão dentro de mim, não acho. Aleluia. Porque Jesus disse que dentro do homem, de dentro do homem é o que sai homicídio, adultério, toda raça de pecado, toda espécie de pecado é que sai de dentro do homem. Aleluia, aleluia. Não olhe para dentro de si mesmo,
Não olhe para dentro de si mesmo, porque dentro de si mesmo não há poder para curar. Aleluia, olhe para Cristo Jesus, no alto da cruz. No alto da cruz, é da cruz que vem vida, é da cruz que vem graça, é da cruz que vem transformação. Dentro de você não há nada, aleluia, é da cruz que vem. Olhe para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, olhe para Ele. Não sei como é que você está esta noite aqui. Não sei qual é a situação da sua vida. Eu não sei por qual caminhos você tem andado. Mas uma coisa eu quero te dizer. Se você se sente perdido, se você se sente sentenciado da morte espiritual, da morte eterna, da separação eterna de Deus, eu quero te dizer que ainda tem jeito para você. Se você esta noite se levantar os seus olhos e olhar para aquele que se fez pecado por nós, para que nós fomos feitos justiça de Deus, você será mudado, transformado, restaurado. Aleluia. Quando as pessoas olhavam para aquela serpente de metal que apontava para a pessoa de Cristo, o veneno da serpente mortal ia saindo, e a vida ia entrando, e a vida ia chegando. Aleluia. Só que esse verbo olhar é substituído pelo verbo crer na palavra de Jesus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Aleluia, aleluia. Essa palavra do Calvário ainda me empolga. Essa mensagem da cruz ainda me empolga, ainda mexe comigo. Oh, glória. Porque é a maior promessa que Jesus nos fez. Primeiro a João, capítulo 2, versículo 25, João diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez. Que promessa, João? A vida eterna. Artigo definido, a promessa, a vida eterna. A promessa das promessas, a promessa mais sublime, a promessa mais maravilhosa, mais grandiosa, a vida eterna. Aleluia. E eu me dou por satisfeito em anunciar esta palavra, sabendo que é através dessa palavra que o Espírito Santo pode convencer o coração do pecador. Aleluia, de fazer essa promessa, a promessa da vida eterna. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele se fez pecado por mim e por você. Foi por isso que Ele carregou os nossos pecados. Foi por isso que Ele foi para a cruz. Para quê, irmão Adilson? Para nos dar vida eterna. Vida eterna. Aleluia. Aleluia. Nada mais do que isso. Vida eterna. Aleluia. A promessa das promessas. Vida eterna.
Aleluia! Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo, por favor. Enquanto vivermos aqui, nós estamos sujeitos ao pecado. Deus não tira o pecado, Ele tira a força, o poder do pecado. Quando nós olhamos para Ele na cruz e cremos, confessamos, cremos que Ele morreu por mim, confessamos os nossos pecados, aleluia, e cremos, nos arrependemos que Ele morreu por mim, como aquele povo que chegou até Moisés e disse assim: Moisés, pecamos. Aleluia. Ou dizendo melhor, vivemos em pecado. Eu pratico pecado, eu vivo no pecado. O pecado é mais forte do que eu. Eu não tenho força para vencer o pecado e nunca vai ter. Enquanto não confessar, enquanto não arrepender, enquanto não olhar para a cruz e crer que Jesus morreu por mim e por você, e daí flui vida, flui poder, flui graça, aleluia, para que nós podemos vencer a prática do pecado. Só assim, aleluia. E talvez você esteja aqui nesta noite dessa forma, como aquele povo no deserto, que foram picados pela serpente, a antiga serpente lá do Éden. Você se vê à beira da morte, não tendo a certeza da salvação se você morrer, não tendo a certeza de vida eterna. Mas nesta noite eu te faço um convite para olhar para Jesus Cristo na cruz e crer e confessar a Ele, e eu te garanto que vai fluir vida, vai fluir graça, vai fluir poder, aleluia, para você vencer a prática do pecado. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que quer se entregar para Jesus? Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Você pode estar envenenado à beira da morte, mas eu te faço um convite esta noite: venha aqui na frente e olhe para Cristo na cruz, e Ele vai te dar vida eterna. Ele vai te conceder vida eterna, vida eterna, vida eterna. Hoje você tem a oportunidade de ter vida eterna. Se você crê nesta palavra, se Deus falou com você, saia do seu lugar e venha aqui na frente aceitar a Jesus, se entregar para Jesus, confessar a Jesus. Deus os abençoe, muito obrigado. Aleluia. Se tiver alguém que ouviu e quer aceitar Jesus, quer que seus pecados são perdoados, você tem a oportunidade de vir à frente, reconhecer a necessidade que você tem de perdão, reconhecer a necessidade que você tem de perdão. Se tiver alguém, a oportunidade é sua. Por